dia, meus amados e minhas amadas. Mais uma vez nos reunimos aqui nesta manhã para louvarmos ao nosso Deus. Estamos chegando no tempo em que Deus nos prepara o momento de nos reunirmos novamente. Mas ainda hoje, nesse domingo, celebraremos o nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus remotamente. E para iniciarmos esse culto, eu quero convidá-lo, junto com a equipe de louvor, a cantarmos um cântico de louvor ao nosso Deus. O cântico Tu és soberano, do Te Deum 92. Vamos adorar ao nosso Deus entoando este cântico. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, nós te louvamos por mais essa manhã que o Senhor nos concede de juntos como teu povo, te louvarmos, te bendizermos, te adorarmos por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor representa para as nossas vidas. Nós te somos gratos pela tua graça e pelo teu amor em nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, porque o Senhor tem estendido a tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas. E nós queremos te louvar, nós queremos te adorar por estes motivos. E te pedir que o Senhor haja em nosso meio, nesses momentos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para a nossa edificação, nesse momento, abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 9, dos versículos de 7 a 12. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E é na certeza que nós, como povo de Deus, devemos prestar o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças e a honra e o poder e a força ao nosso Deus. É que nós cantaremos agora o hino de número 17 do Inário Novo Cântico, Deus seja louvado. Cante conosco este hino. Seja louvado, Deus o
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Adoramos ao nosso Deus, cantando hinos de louvor ao seu nome. E agora, diante da presença dele, precisamos nos prostrar e confessar os nossos pecados. Nos prostrar diante dele e intercedermos pelos pedidos que temos constantemente na nossa agenda de oração, nesse período de pandemia que estamos vivendo. Precisamos interceder pelos enfermos, por aqueles profissionais que estão na linha de frente, lutando para que vidas sejam salvas, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão desempregados, por aqueles necessitados, pelas autoridades do nosso país, pelas autoridades da nossa Igreja Nacional, pelos presbíteros e diáconos da nossa igreja, pelos aniversariantes também, que nesse mês estão fazendo mais um ano, mais um aniversário, completando mais um ano de vida. São vários os motivos para nós intercedermos. E é isso que nós faremos agora. Curve a sua fronte, interceda a Deus, confesse os seus pecados, para que assim você possa usufruir da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Vamos orar silenciosamente. Acompanhemos agora uma oração audível que será feita por um membro da igreja. Senhor Deus e Pai, neste momento tão gostoso que é ouvir a Tua palavra, cantar louvores, te peço que o Senhor esteja sobre nós, derramando bênçãos sem medidas, que o Senhor esteja cuidando de nós, que possamos, Deus, sair diferentes, Pai. Neste momento em especial, quero te pedir pelas pessoas que estão trabalhando de frente com o Covid. Deus, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, que o Senhor esteja restaurando a saúde dessas pessoas, em especial o Rogério, o Rodolfo, a André, que pegaram Covid, que são da nossa igreja. Que o Senhor esteja com eles, Pai, restaurando sua saúde, cuidando, Pai, da sua família. Te peço também, Deus, pelas pessoas que estão com problemas financeiros, Deus, que a pandemia causa isso, né? Muitos comércios fechados, muitas pessoas não estão trabalhando. Cuida dessas pessoas, restaura a renda. Te peço também, Pai, pelas pessoas que estão doentes psicologicamente, porque a pandemia também causa isso, Deus. Muitas pessoas se encontram com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Que o Senhor esteja com elas, derramando saúde, derramando bênçãos sem medidas, Pai. Te peço também pelos jovens da igreja, que o Senhor esteja cuidando deles, abençoando, protegendo, e que esses jovens, Deus, continuem unidos, trabalhando juntos. Te peço também pelo conselho da igreja, Deus, que está trabalhando muito para a questão da abertura da igreja, que o Senhor esteja com eles, Deus, sempre orientando e mostrando o que é melhor, Deus. Te peço enriquecidamente pela igreja do Butantã, que o Senhor, Deus, faça o que o Senhor quer na vida da igreja do Butantã. Que o Senhor dê a orientação certa, Pai. Se for para abrir, se for para esperar um pouco,
Que o Senhor esteja orientando essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, nos abençoe e nos guarde durante essa semana. Amém. E uma vez que nós nos esvaziamos do nosso ser, de tudo aquilo que nos separa de Deus, louvemos a Ele com cânticos. O Salmo 149, dos versículos de 1 a 6, nos diz o seguinte: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Filho, os filhos de Sião exultem no seu Rei, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores para Deus. E é isso que nós faremos agora. Entoaremos cânticos de louvor ao nosso Deus, bendizendo o seu nome e agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele faz. E como realizamos todos os domingos, faremos enquanto cantamos as nossas contribuições. Traremos à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas como uma forma de adoração e de louvor e gratidão ao nosso Deus. Você está acompanhando no vídeo aqui tanto a nossa conta como o PicPay, o aplicativo que você pode fazer também a sua contribuição. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído mensalmente para que haja mantimento na casa do Senhor. E nós louvamos a Deus por essa disposição de cada irmão. Louvemos a Deus agora e façamos as nossas contribuições. Louvemos com a equipe de louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá
Para a nossa meditação nessa manhã, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. E o texto que servirá como base para a nossa mensagem nesta manhã, ele é um tanto extenso, mas por isso nós não o leremos. É Lucas capítulo 24, dos versículos 13 até o 53. É praticamente o final do Evangelho de Lucas, e que fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, do aparecimento de Jesus Cristo para algumas pessoas durante e após a sua morte. A sua ressurreição, ele aparece para algumas pessoas. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa manhã, a respeito das implicações da ressurreição de Cristo na vida cristã. Nesse episódio do caminho de Emaús, nós observamos os sentimentos antagônicos que fazem parte do seu desenrolar e do desenrolar de toda a história naquele momento. São sentimentos que são demonstrados por personagens envolvidos em todo o episódio da morte e agora da ressurreição de Jesus. Ele tem o seu início com uma demonstração de sentimentos de tristeza, desencanto, desilusão. Tudo o que aqueles discípulos esperavam, tudo aquilo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles sentiam, parecia não haver mais razão de ser. Contudo, nós observamos que no seu final, ou final desse episódio, leva aqueles discípulos a renovarem as suas forças. Um sentimento de esperança, um sentimento de confiança renasce naqueles corações, quando percebem e entendem que o Mestre que eles haviam seguido havia realmente ressuscitado e estava novamente entre eles. Diz o texto que com as forças renovadas, eles saem em caminhada de volta para Jerusalém para contar a todos o que eles haviam experimentado e visto com os seus próprios olhos, e como o Messias havia lhes aparecido. Nesse momento, um novo sopro de vida se fazia presente diante daquela situação, que até então era uma situação de tristeza e desencanto. O texto nos diz que, estando eles ainda falando sobre essas coisas, Jesus aparece para eles também naquele momento e passa a conversar com eles e mostrar a importância de todos aqueles acontecimentos e também as suas consequências e como deveriam ser as atitudes e o papel dos discípulos no desenrolar da história a partir de então. Nesse momento, Jesus passa a falar a respeito das implicações da sua ressurreição na vida daqueles discípulos. Ele dirá aos seus discípulos que a sua ressurreição representava a vitória sobre a morte e a chegada da verdadeira paz, a paz que ele havia prometido durante a sua caminhada. Jesus dirá que a sua ressurreição implicava em não haver mais razão para existir corações atemorizados, que a sua ressurreição representava o cumprimento das promessas para com eles, que a sua ressurreição era a chave para o entendimento da vontade do Pai através da sua palavra. Jesus diria que a ressurreição era a remissão dos pecados, a justificação das nossas vidas e o caminho único e verdadeiro para o arrependimento. Que a sua ressurreição era o anúncio do reino e também as suas boas novas. Boas novas de um reino vitorioso e glorioso. A sua ressurreição era a concretização da obra de Deus Pai, através de Deus Filho, para a vinda do Deus Espírito, que os revestiria de poder, consolo e sabedoria. Para os discípulos, esse encontro surtiu um efeito pleno, e eles cumpriram o seu papel no desenrolar da história. Nós observamos que eles vivenciaram a ressurreição de Cristo na sua plenitude, cumprindo a vontade de Deus. Eles receberam o poder que veio dos céus
o poder do Espírito Santo. Eles testemunharam a respeito do reino de Deus. Eles formaram um corpo com um cabeça. Eles expandiram esse corpo por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agindo dessa maneira, eles entenderam plenamente as implicações que a ressurreição de Jesus Cristo teria e deveria ter na vida deles. Eu creio que assim é conosco nos dias de hoje, amados. Precisamos parar e refletir sobre essas palavras de Jesus para os seus discípulos e o que elas representam realmente para nós em nossos dias. Quais as implicações que elas nos remetem nos dias de hoje, no mundo em que nós vivemos. Elas nos fazem com que nos posicionemos diante da situação que nos aparece nos dias de hoje, em nossos dias, aqui onde nós estamos colocados. A pergunta que nós temos que responder nesta manhã é: a ressurreição de Jesus Cristo implica em quê no seu viver? A ressurreição de Jesus Cristo tem que sentido para você no seu dia a dia e na sua vida? As palavras de Jesus Cristo nesse texto que temos como base, ela nos mostra claramente isso. Ela fala que a igreja nasce, ela surge quando os discípulos deixam uma atitude passiva e se transformam em discípulos ativos. Quando se deixa de ser gueto e se torna uma comunidade de portas abertas, de mentes abertas, de corações abertos, para que o reino de Deus e toda a justiça de Deus se faça presente, não só na vida deles, mas de todos aqueles que necessitam ouvir uma palavra de esperança diante das circunstâncias. A nossa oração nesta manhã é que os nossos olhos vejam, meus amados e minhas amadas, a ressurreição de Cristo como poder, como a razão, como sentimento de toda a nossa fé. Que o nosso agir seja totalmente alicerçado naquele que é o Senhor da igreja. Que nós sejamos realmente testemunhas dessas coisas para todas as pessoas que estão ao nosso redor e nessa sociedade na qual nós vivemos. Ressurreição de Jesus Cristo representa anúncio, representa vida e vida em abundância. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 33, reflete claramente qual deve ser a nossa atitude. O texto diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo com grande poder. E nós, nos dias de hoje, como temos anunciado a Jesus Cristo? Como temos falado, como temos dado testemunho do que Jesus Cristo representa para o nosso viver? Somente quando nós agirmos assim, somente quando nós vivermos desta maneira, é que nós poderemos usufruir da abundante graça de Deus em nosso viver. Que nesse período de pandemia, que nesse período de dificuldades, de lutas, de problemas, de isolamento social pelo qual nós estejamos passando, nós nos lembremos sempre de que a ressurreição de Jesus Cristo é o sentido pleno do cumprimento da implantação do reino de Deus em nossa sociedade. Que assim seja conosco, que sejamos testemunhas de Deus, aqui, hoje e agora, e que o Senhor da ressurreição, que venceu, lutou sobre todas as coisas, está sentado à direita de Deus Pai, e voltará para nos levar para junto dele, nos ajude nesta caminhada. Que Ele nos abençoe e que sejamos uma comunidade que proclame realmente a ressurreição de Jesus Cristo como única forma do nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe
E que você tenha sempre isso em mente, que a ressurreição de Jesus Cristo é o sentido real da nossa vida e do nosso relacionamento, não somente com Deus, mas também com todos aqueles que estão ao nosso redor. Fique na paz e que o nosso bom Deus nos abençoe. Amém. E assim, mais uma vez, irmãos e irmãs, nós adoramos ao nosso Deus nessa manhã. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de cada um. E para que assim permaneçamos, recebamos agora a bênção do Senhor. E agora, amados e amadas, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre nós e sobre nós permaneça, sobre nós que somos o povo de Deus reunido não somente aqui, mas em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Meus amados e minhas amadas, nós queremos dar uma boa notícia para a nossa comunidade. A partir de domingo que vem, nós estaremos iniciando os nossos cultos presenciais. Nós estaremos realizando, a nossa igreja estará aberta para realizarmos o nosso culto dominical a partir das 9h30 da manhã. Algumas regras estão sendo colocadas e nós encaminharemos para os irmãos tanto através do site da nossa igreja, como do nosso grupo do WhatsApp. Aqueles que não puderem estar presentes, o nosso culto será transmitido online também. Então você poderá acompanhar o culto da sua casa, se assim preferir. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade e pedir que Ele continue a nos abençoar, abençoar a nossa cidade, para que em breve todos nós possamos estar reunidos. Siga os avisos que serão colocados nos nossos grupos e no nosso site, para que você entenda qual será o procedimento que estaremos realizando. E assim que Deus nos abençoe. Ainda hoje nós temos o nosso culto infantil, que será logo em seguida. A nossa irmã Elaine Baron estará dando essa aula. E depois teremos a nossa aula de escola dominical, que será transmitida pelo Zoom, com os nossos irmãos Renato Piragibe e André Mendonça. Acompanhe essas programações da nossa igreja nesta manhã e que Deus nos abençoe. Amém.